é um ator. Durante 6 meses, ele aprendeu os truques usados por falsos videntes para enganar os outros. Seus mestres foram o mágico Cronos e o psicólogo e também parapsicólogo Jaime Reutemann. Ambos participaram aqui no Fantástico da reportagem que desmascarou o suposto paranormal Thomas Green Morton, o guru das estrelas, conhecido como Homem do Rádio. Neste auditório estão 40 pessoas que fizeram contato pelo site do Fantástico e aceitaram participar do teste. Elas ainda não foram informadas de que Oswaldo é um ator. Sabem apenas que vão participar de uma experiência relacionada à paranormalidade. Eu tenho a obrigação de fazer com que todos que saiam dali saiam acreditando em mim. Oswaldo vai entrar no palco com um pequeno receptor no ouvido e estará em contato com Cronos e Jaime Reutemann durante toda a experiência. Para poder entrar nessa experiência sobre paranormalidade, eu preciso então de uma ajuda de um facilitador que eu queria apresentar para vocês, que é o Ângelo. Ângelo, bem-vindo. Quando eu olho para uma pessoa, eu vejo, eu sinto, eu percebo coisas que me vêm em cores diversas. Ângelo começa dizendo um texto que foi escrito pelos especialistas. Essas mensagens, elas estão sempre corretas, mas às vezes me é difícil interpretá-las. Então, eu peço por isso a colaboração de todos vocês. Ele está pedindo para as pessoas participarem ativamente do experimento. Como se ele pegasse as pessoas na mão e dissesse: agora nós vamos lá para um outro universo. Os especialistas escolhem esta mulher para começar. Ela está inclinada para frente e isso indica que ela quer participar. É melhor, é mais fácil lidar com alguém que está querendo. É com você. Me parece que você é uma pessoa de casa arrumada, que você não é uma pessoa de muita bagunça. Eu percebo também que existe uma praticidade no dia a dia, na sua casa. Vamos dizer assim, que você tem pouca coisa que não serve para nada. Suas coisas servem, sabe? Existe utilidade para tudo. Você não vai comprar uma coisa porque ela é mais barata e ela fica no armário jogada. Até existem coisas poucas, mas isso não faz parte do seu traço de personalidade. Faz sentido as coisas que eu te disse? Como se eu estivesse ali falando com uma pessoa que soubesse muito da minha vida, que estivesse comigo 24 horas por dia. O vidente, ele pesca algumas informações e depois devolve elas e a pessoa vai se esquecer de que forneceu. Veja o momento em que Silvia, sem notar, solta uma informação importante. Por que é assim? Sou muito questionadora. Mas aí, agora, existem questões. Ângelo já sabe que Silvia é contestadora. Disfarçadamente, ele vai aproveitar essa dica. Eu te vi, na verdade, numa sala de aula, sempre insatisfeita. Você gostava da escola, era do contato com suas amigas, principalmente, que eram muitas, e percebo que existia ao redor de você como que uma centralização. Como se você fosse um eixo de amigas que viviam ao seu redor. Faz sentido o que eu estou falando? Eu era chefe da gangue. Da gangue? E aí ela diz: eu sou a chefe da gangue. Mas isso baseado no fato de ela ter afirmado anteriormente que ela era questionadora. E leu a minha alma. Essa é a grande verdade. Obrigado. Acabou? Você demorou muito para definir que vinha com esse brinco? Estava na mão o tempo todo e eu não queria colocar ainda. Toda mulher é vaidosa, toda mulher demora um certo tempo para se produzir, né? E por que você decidiu por ele mesmo? Sei lá. Sei. Tem coração. O tom da voz da moça é meigo, delicado, doce. Ângelo aproveita essa doçura.
Eu sinto que existe um romantismo de querer abraçar tudo, o mundo todo. De querer que o mundo todo seja purpurina, seja lindo. Olha que lindo que tá o pôr do sol. Olha que bonitinho. Você tem um animal? É um quatro patas? Bom, aí ele não sabe se é um cachorro, não sabe se é um gato e começa a se referir a animal. Você abraça o seu bichinho. Deixa eu abraçar você aqui. E abraça, e abraça, e abraça. A vontade é de ter... da possibilidade de dormir abraçado com ele. Depois, no final da entrevista, ela vai falar o seguinte: Ele falou do meu cachorro. em um momento ele disse pra ela que ela tinha um cachorro. Ele se referiu a um animal. É um quatro patas? Isso aí é uma falsa memória. É uma memória criada por sugestão. É impressionante como isso é feito pelo Ângelo, por falsos médiuns, e as pessoas não percebem. Eu vejo umas coisas no seu quarto que me dão essa sensação juvenil. Falou do meu quarto. Ele falou tudo certinho. Nenhum equívoco. Com toda a beleza que você tem, existe uma coisa aqui que te incomoda. Uma angústia que você não consegue definir direito o que é. A angústia é mais uma dessas coisas gerais que servem para todo mundo, e aí a moça dá a grande dica. É um vazio. É um vazio. Ela diz, ele falou do vazio. Ele me disse: o vazio. Quem fala vazio é ela, não é ele. É um vazio. E isso também é um exemplo de falsa memória. A sensibilidade dele capta. Quase sempre, as pessoas procuram um vidente por 3 motivos: saúde, amor e dinheiro. Sabe que é uma expectativa profissional muito grande. Ele arrisca na questão do trabalho. Mudar, subir um posto. Se não aconteceu, está por acontecer, você vive uma expectativa nesse sentido. Assim, opa, vai chegar para mim, é isso? Sim. E acerta. Bingo. Você acredita de que vai conseguir, porque o seu potencial ainda não foi explorado. Alguém nessa idade normalmente tem expectativas profissionais. Por isso ele direcionou a leitura para esse lado. É exatamente isso que foi descrito por você agora, exatamente. São tudo coisas óbvias, né? Mas que colocadas dentro de uma estratégia, utilizando as técnicas de leitura fria, realmente parece ter um caráter sobrenatural. Foi extraordinário, foi uma experiência extraordinária. Muitas dúvidas? Todas. Ele olhou para mim, riu e falou assim: muitas dúvidas. E eu tenho muitas dúvidas. Existem pessoas no mundo que não tenham dúvidas? Alguém não tem dúvidas? Mas eu te vejo muito sozinha também. Eu te vejo muito sozinha. E o que me passa é de que quando você está sozinha, que você é você. Fala algo absolutamente geral, que quando ela está sozinha, ela é ela mesma. Sozinha no meio da multidão. E sozinha, sozinha. Sozinha, sozinha. No quarto, sozinha. Sentada, pensando, sozinha. Existe muito isso? Ele nota que a moça começa a se emocionar. Parece que você pergunta muito por quê. É isso? Por quê? Por quê? Veja um dos grandes riscos do vidente falso, do falso paranormal. Num certo sentido, funciona como um vampiro buscando a localização exata da jugular da vítima. A opinião dele
É a opinião de alguém que falou de toda a minha vida e nunca me viu. 9 pessoas da plateia foram abordadas por Ângelo. Todas ficaram convencidas dos poderes do falso vidente e deram nota máxima ao seu desempenho. 10 também, ele me passou credibilidade mesmo, eu achei ele fora de série. Caramba, tem que ser 10, não tem, assim, não tem como, entendeu? Para a gente poder continuar, eu tenho que revelar que o Ângelo, na verdade, é um ator. Ao fim da experiência, os produtores do Fantástico esclareceram. O sigilo sobre a identidade de Ângelo era necessário para que o teste fosse realizado com base científica. Consultados em seguida, todos neste auditório concordaram em continuar na experiência. O psicólogo e o mágico explicaram como o ator foi treinado para se passar por um vidente. Mesmo assim, Fernanda continuou acreditando que Osvaldo era de fato um paranormal. Sinceramente, geralmente a gente não acredita no charlatão. Eu não estou acreditando em você. Você vê a força do charlatão. Mesmo a pessoa dizendo eu sou charlatão, é difícil acreditar que é charlatão. Milhões de pessoas que estivessem no lugar daquelas, naquela plateia, sairiam de lá convencidas da paranormalidade do nosso ator. Domingo que vem, os bastidores da Operação Bola de Cristal. O que é a técnica da leitura fria? Como foi que o ator Osvaldo Mil aprendeu os truques dos videntes charlatões e novas adivinhações de Ângelo? De quais são os truques que os falsos videntes usam para enganar as suas vítimas? Começa agora o segundo episódio da série Operação Bola de Cristal. Domingo passado você viu. Um ator conseguiu convencer a todos neste auditório de que era um vidente. Ele usou apenas a conversa. Faz sentido as coisas que eu te disse? O objetivo da experiência: comprovar se alguém que aprendesse as técnicas corretas poderia se passar por um paranormal. Parece que você pergunta muito por quê. É isso? A opinião dele é a opinião de alguém que falou de toda a minha vida e nunca me viu. Quem ensinou ao ator Osvaldo Mil as técnicas dos falsos videntes foram o psicólogo e também parapsicólogo Jaime Reutemann e o mágico Cronos. Era preciso que ninguém nesta plateia soubesse que Osvaldo era um ator. Na verdade, a gente não informou, não disse nada para as pessoas, não disse que ele era paranormal. A gente disse que as pessoas iam passar por uma experiência relacionada com a paranormalidade. Isso era absolutamente essencial para que a experiência pudesse acontecer. Sinto que você gostaria, mas ainda não vislumbra a possibilidade de mudança de casa. Quando melhorar, eu vou sair daqui. É isso? Exatamente. Não tinha como saber de forma alguma sobre isso. 9 pessoas da plateia foram abordadas por Ângelo. Todas ficaram convencidas dos poderes do falso vidente. Ao fim da experiência, os participantes foram informados de que Osvaldo era um ator. O ator Osvaldo Mil apareceu recentemente no filme A Máquina. Era o pai de Mariana Ximenes. Em televisão eu fiz, como diria um amigo meu, sou um ator muito participativo. Fiz várias participações e fui a Porta dos Milagres, né, que eu era um dos amigos do Puma, do Marquinhos Palmeira. A Operação Bola de Cristal começou em setembro do ano passado. Jaime, Tiago e Osvaldo se concentraram no hotel em Ipanema, no Rio de Janeiro.
Oswaldo aprendeu que para enganar suas vítimas, os falsos videntes usam uma técnica chamada leitura fria. Leitura porque o falso vidente tenta ler alguma coisa sobre a pessoa. Fria porque o vidente nunca viu aquela pessoa antes. Leitura fria é você olhar para uma pessoa e discorrer pelo que você está vendo, pelo que ela está vestindo, pelo cabelo dela, pela barba, pelo óculos, pelo anel, pelo sapato, o que ela pode ser. Em cima da idade, você pode também fazer uma bela leitura. Você já conquistou, você já realizou muitas coisas na sua vida. Me parece que se ele não viaja muito, ele gostaria muito de viajar. Boa leitura. Pode fazer alguma afirmação sobre uma mulher, uma namorada, uma ex-namorada que teve, que marcou muito ele, porque é um rapaz nessa idade. O gancho inicial seria expectativa em relação à carreira. Ótimo, ótimo. E isso por quê? Baseado em quê? Baseado na idade e na roupa, né? Beleza, perfeito. Isso aí. Você está esperando alguma coisa do seu trabalho? Como que mudar sobre um posto? É exatamente isso que foi descrito por você agora, exatamente. Depois da teoria, o falso vidente treinou atendimentos individuais com pessoas que não sabiam que ele era ator. Você acredita na casa? Não, a casa não existe. Você parece que é uma pessoa de muitos amigos, alguns poucos realmente verdadeiros, mas de muitos amigos, uma pessoa que quando chega em um ambiente, o ambiente floresce, como se aquele ambiente estivesse esperando pela sua chegada. É uma pessoa... Fala muito no telefone? Bastante. Muito, né? Pelo que eu vejo, você era uma regalinha. O que eu digo pra minha mãe, eu vou morrer com 120 anos. Isso. Por que esse sorriso? Para esse negócio. E eu, naturalmente, sorrio. É uma pessoa de bom humor. Oswaldo aprende que vidente sério não fica rindo à toa. Perde a credibilidade. Eles me trouxeram para a emissora, falaram que tem uma surpresa para você hoje, e colocaram pessoas para que eu começasse a falar delas, sem que eu tivesse pensado que eu iria fazer isso. Quando chega o dia do primeiro ensaio com o público, o ator Oswaldo já escolheu o nome do falso vidente, Ângelo. Eu escolhi Ângelo pela ligação com o anjo, né? do angelical, do que tem um poder de olhar por cima. Os participantes não sabem que Oswaldo é um ator. Eles serão informados disso ao fim da experiência. Quando eu entrei, eu senti uma onda de amor pacífico que me invadiu o coração e colocou meu espírito em harmonia com o de vocês. Por isso, precisarei contar com a colaboração de cada um de vocês. Por isso, precisarei contar com a colaboração de todos vocês. Eu vou precisar da colaboração de vocês. Sabrina foi escolhida por causa da postura do corpo. Você nota que ela sorri, ela balança um pouco a cabeça, ela se inclina para frente, que é uma coisa muito forte. Estava pedindo para que o Ângelo falasse com ela. Interessante, eu vejo sorriso por todos os lados. Eu vejo sorriso por todos os lados. Com a Sabrina, o Ângelo, logo no início, utiliza uma técnica chamada espelhamento. A Sabrina está rindo, sorrindo o tempo todo. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. É claro que ela vai confirmar isso, só que isso é óbvio. Se houvesse um espelho na frente dela, ela veria isso. Eu gosto de sorrir, muito. Você é observada, você é admirada. Sempre que um falso vidente quer ganhar credibilidade, ou quer obter uma aceitação imediata da pessoa, ele usa esses elogios disfarçados, né? Que energia boa que ela tem, que coisa boa, que abraço bom, que presença boa. Ninguém gosta de ouvir que é um canalha, que é uma pessoa má, uma pessoa ruim, que deseja o mal dos outros.
forma muito decisiva. Veja como o falso vidente joga uma isca e acaba topando com alguém que já morreu. Me vem um som J.O., como se alguém da sua proximidade fosse J.O. Quem é J.O.? Meu avô, João. João. E aí ele falou, tem alguém, tem alguma coisa a ver? Eu falei assim, tem meu avô João, que não conheci, já era falecido, mas tem a ver. Aí eu fiquei surpresa, assim, sabe? O Ângelo não falou nada. Ela perguntou quem é J.O. Ela falou tudo. A leitura fria é uma estratégia para que uma certa pessoa fique surpresa por eu estar dizendo coisas para ela, quando na verdade é ela que está comunicando essas coisas para mim. Você veio hoje aqui. Veja agora como funciona a técnica do arco-íris, quando o vidente cerca as duas pontas para não errar. Você tem muita vontade de ter certeza de que essas coisas que você acredita, elas sejam verdadeiras. Até porque se essas coisas não existirem, elas vão te causar um vazio grande. Vazio esse que faz com que você, no seu dia a dia, de uma forma geral, apesar de você ter um convívio muito bom com as pessoas, que você se isole e que você tenha um mundo muito particular. Ele vai desde o convívio amplo com as pessoas até a extrema solidão, ou seja, não tem como errar. E isso acontece em diversas situações. E acontece muitas vezes quando você está no meio de muita gente, em que você fala, eu não sou daqui, eu não me entendo com essas pessoas, eu não me encontro com esse povo. Se aplica? Se aplica. Ele está falando algo que 100% das pessoas diriam sim, isso se encaixa a mim. Tinham coisas bem específicas, claras, né, bem concretas em relação ao que eu vivo, ao que eu penso da vida. E o legal é que eu nunca vi, não conheço, né? Pessoa ali na frente dele vai achar, oh, mas isso foi dirigido a mim. Quais são os truques usados pelos falsos videntes, pelos adivinhos charlatões que tiram dinheiro dos outros? Começa agora. Operação Bola de Cristal. Este é o ator Oswaldo Mil, que aprendeu técnicas para fingir que é um vidente. Faz sentido as coisas que eu disse. Ele se apresenta como Ângelo, e as pessoas nesta plateia ainda não sabem que ele é um ator. Você já viu aqui no Fantástico. Ângelo aprendeu os truques dos videntes charlatões com dois especialistas, o mágico Cronos e o parapsicólogo Jaime Reutemann. Na base da conversa, ele conseguiu convencer várias destas pessoas de que é um vidente autêntico. Agora começa o mais difícil desafio. Edson é um cético. Não acredita nos poderes do falso vidente. E Ângelo terá que usar todo o seu talento para convencê-lo. O mundo é imperfeito, tá chato. A sensação que você me passa é de que tá tudo chato. Ai, que porra que é tudo. Ai, que coisa chata que são as pessoas. Ai, que porcaria. Ai, a sensação que me passa é essa, assim, né? É de você se desnudar na praça, sabe? Eu realmente não estava acreditando. O que você queria mesmo era de tirar a roupa na Candelária, de tirar a roupa na Cinelândia, tirar a roupa na Carioca, tipo assim, olha, tá entendendo? Não é pra se mostrar, assim, tá tudo errado, entendeu? O Ângelo começa essa consulta falando rápido, falando de um modo intenso. A sensação que me passa é de que você busca paz gritando, dando porrada. É isso mesmo? É. Parece que o rapaz fica encantado com o vigor que o Ângelo está mostrando. Ele veio e focou de uma forma assim muito clara, muito limpa. O que me chega é de que você pode até não falar determinadas coisas, mas quando você fala. E realmente eu balancei. Se te perguntarem, você fala tudo. Se não te perguntarem, às vezes você fala também.
Não estou dizendo com isso que você é um bruto, que você é um agressivo. Pelo contrário, eu testo. A aura é completamente diferente. Mas assim, o seu calo é seu calo, não venha não. Sabe, no meu terreiro o galo sou eu. Né? Não venha invadir a minha praia não, que minha praia está aqui, quer vir como convidado, vai ser muito bem-vindo. Mas não venha invadir não. Ele diz, quando as pessoas invadem a sua praia, você não gosta. Mas se for convidado, será bem-vindo. É óbvio. Isso? Com certeza. É algum dom, né, que ele tem. Aí chega um momento em que ele vai fazer um chute, que ele vai arriscar, que ele vai falar da escola do rapaz. Muito poucas pessoas na sua época de escola se identificavam com você, é isso? Primário, sim. Mais do que você não entendê-los, soava de que eles não te entendiam. Realmente o primário sempre foi uma pessoa muito pra dentro, né? Eu tô até mais crédulo depois que você começou a falar isso. De coração. Porque existem certas particularidades que são comuns a todas as pessoas, a determinados assuntos. Mas aí eu falei de você. Quando você falou de mim, aí você sabe você que eu tô falando focou com você. a coisa certa. Então, por isso, eu estou me transformando, estou aceitando, que eu sou muito cético, né? Poderia ser. Que bom. Entendeu? E eu realmente passei a te dar um valor agora que eu não estava te dando. Obrigado. Será que eu vou ter que falar com todos, então? Como foi que Ângelo conseguiu convencer alguém que não acreditava nele? Primeiro, Ângelo notou que Edson usa brinco e piercing. Provavelmente, deduziu, Edson teve que enfrentar preconceitos por isso e lutar para afirmar seu jeito de ser. A sensação que eu tenho é que você gostaria de gritar que está tudo errado. Está tudo errado! Ângelo também usou a técnica de falar em ritmo frenético. Ai, que porra que é tudo. Ai, que coisa chata são as pessoas. Ai, que porcaria. Ai. Falar rápido confunde a pessoa. Ela pode achar que o vidente acertou alguma coisa ou outra, mas vai esquecer os erros que aparecerem. Isso? Com certeza. Ele me pegou de surpresa. Ângelo também usou frases que parecem dizer alguma coisa, mas não dizem nada. Ele chega de que você pode até não falar determinadas coisas, mas quando você fala, você fala. Esse tipo de frase sempre funciona. Você tem uma sensibilidade muito maior do que algumas pessoas conseguem perceber. Você acha que merecia ganhar mais dinheiro do que ganha. Você gosta que as pessoas procurem a sua companhia. Uma pessoa te decepcionou. Você não conseguiu realizar algo muito importante porque não teve a ajuda de alguma pessoa. Pessoas egoístas te aborrecem. Você já viu que falsos videntes dão muita atenção à aparência de seus clientes. Se um deles aparece bem vestido, o vidente espicha o olho. Esse deve ter dinheiro. Eu sei, como pesquisador, que muitos desses falsos videntes utilizam esse recurso de realmente investigar a vida das pessoas que vêm se consultar com ele. Serviço detetive, coletar lixo da pessoa, ficar observando movimentação na casa, ou seja, esses expedientes que a polícia usa, os falsos videntes também usam. Veja agora como funciona esse recurso chamado leitura quente. Um dos participantes da experiência, Luiz, foi à emissora num carro dirigido pelo técnico da TV Globo, Jairo Alves. Depois, Jairo passou ao falso vidente duas informações que ouviu de Luiz. Primeira, o Ângelo tinha informação que o Luiz trabalhava como transportadora. Mas ele não vai fazer essa afirmação diretamente. Na questão profissional eu vejo uma coisa também, eu vejo de como se você transportasse coisas, tirasse uma coisa daqui e levasse uma coisa para lá. É isso mesmo? Como se... Segunda informação que Ângelo tinha sobre Luiz. O pai dele, já falecido, era um militar. Ângelo falou como um falso médico. A sensação que tem é de que ele coloca
Um homem com uma farda e que coloca a mão no seu ombro. Agora. Veja como é forte o poder da sugestão. Luiz diz que sente a presença do pai morto ao seu lado no auditório. O que me marcou mais foi essa do meu pai, que me falou que estaria ao meu lado ali. E eu senti isso na hora que ele falou. E quando falou, eu senti isso. Quem é esse homem? Meu pai. E conheça mais algumas daquelas frases que os videntes charlatões adoram dizer e que não dizem coisa alguma. Na infância você pensava, quando eu crescer eu vou realizar certas coisas. Mas aí algumas delas não foram realizadas. Tem dias em que você está bem disposto, em outros não. Em algumas situações você se sente confortável, em outras desconfortável. Alguém com quem você agiu com honestidade foi desonesto com você. Algumas vezes você se sente incompreendido pelas pessoas. Domingo que vem, no último episódio de Operação Bola de Cristal. Como foi que Ângelo adivinhou uma história que aconteceu com este rapaz quando ele tinha apenas 5 anos? Você se sente culpado por não ter chorado? Exatamente. Não é? Quais são os 10 mandamentos dos videntes charlatões? É o que você vai saber agora, no último episódio da série Operação Bola de Cristal. Conheça os segredos que levaram o ator Osvaldo Mil a conseguir sucesso como falso vidente em 2 ocasiões. Numa reunião com 17 pessoas e depois num auditório com 40 espectadores. Nas cenas a seguir, as pessoas ainda não sabiam que Osvaldo era um ator. Osvaldo, que se apresentou como Ângelo, aprendeu as técnicas usadas por falsos videntes com o mágico Cronos e o parapsicólogo Jaime Reutemann. Primeiro mandamento. Examine a aparência da vítima. Você gosta de estar com as pessoas, você gosta de conversar, você gosta de dividir. Ela era a mulher mais produzida de toda a plateia, né? Então, e ela transmite uma coisa de ser uma pessoa moderna, extrovertida, descolada, de bem com a vida, que tende a se dar bem com pessoas mais jovens do que ela. Na verdade, o que você gosta é da conversa, é do olho, é da brincadeira, é da troca. Estou me fazendo entender? Segundo mandamento. Preste atenção nos gestos das pessoas. Algumas pessoas concordam com a cabeça, fazem... uma pessoa que está muito interessada em algo que você está falando, provavelmente vai fazer um movimento de inclinar. As pessoas que tendem a cruzar os braços, ou cruzar as pernas, a estar um pouco mais fechadas, a uma abordagem. Terceiro mandamento. Diga frases que pareçam profundas. Existem buscas que elas são necessárias. Algumas das buscas das nossas vidas nós nunca teremos respostas para elas. Algumas outras nós teremos respostas e não nos preencherão por completo. Porque a grande resposta, a resposta para o absoluto, essa resposta nós não teremos. É como falar-se muitas coisas com conteúdo absolutamente vazio. Tudo move, tudo faz girar, tudo transforma. Quarto mandamento. Aproveite informações prestadas pela vítima sem que ela perceba. Veja como Ângelo faz com esta mãe e seu filho.
Primeiro, ele arrisca. E vem uma casa em que tinha muita gente, que deixou de ter gente. São duas pessoas que se foram que faziam a casa imensa. O meu pai era tão alegre, e minha mãe gostava muito, que a sensação que dava que a casa estava cheia, que era uma casa muito grande e cheia. Que era eles mesmo que passavam isso pra gente. Foi isso que ele viu lá. Você não tirou tanto proveito disso, né? Não. Infelizmente. Pouco presenciei. Até 5 anos só. Repare na informação que a mãe acaba de soltar. Até 5 anos só. E veja como, a partir dessa informação, Ângelo faz uma adivinhação surpreendente. Você se sente culpado por não ter chorado na morte deles? Em algum momento eu já tive esse pensamento, sim. Crianças com pouca idade, diante da morte de um parente próximo, elas não entendem muito bem o que está acontecendo. Elas costumam não viver a tristeza, elas costumam não chorar. De você se sentir insensível, falar, isso era uma coisa tão séria e eu subjuguei daquela forma. Exatamente. Não é? É uma cartada que ele dá, que é uma cartada sensacional. Ele faz uma colocação e realmente foi o que aconteceu e era uma coisa que incomodava. E ele conseguiu identificar que isso, até hoje, é uma coisa que me causa estranheza. Por que não ter chorado? E pegou em cheio, porque esse rapaz ficou absolutamente impressionado com isso. Foi um pensamento meu que só eu sabia, tinha guardado para mim mesmo. Nunca mencionei para ninguém. Quinto mandamento. Fale sobre coisas que as pessoas têm em casa. Um móvel antigo, uma joia da família, uma velha fotografia. Ângelo finge receber uma mensagem do além. Não deixe de beijar a foto. Existe uma foto, não deixe de olhar a foto, não deixe de observar a foto, não deixe de... Do meu pai eu não tenho foto do meu pai da minha casa, tem da minha mãe, né? Meu pai. Interessante que eu estou procurando essa foto, que eu quero ter essa foto. Certo. Impressionante. Então a palavra certa é procure a foto. É uma foto do meu pai que eu gostaria de ter, que eu tenho da minha mãe e não tenho do meu pai. Essa associação é uma associação muito fácil de ser feita. Se eu pedir para as pessoas que estão nos assistindo agora se elas têm alguma foto em casa que seja importante ou significativa para elas, provavelmente todo mundo vai ter. Sexto mandamento. Faça perguntas que pareçam afirmações. Quem era assim também? Com essa gama, com essa vontade de viver? Meu pai. Usar o verbo ser no passado, usar o era, ele já está induzindo ela a dar uma resposta, a falar de alguém que já morreu. E ela fala, meu pai. E chega que vocês tiveram momentos muito bacanas que não ficou nada para ser dito. Que o que era para ser dito, foi dito. Que o que era para ser vivido, foi vivido. Nesse momento, ela começa a ter uma espécie de encantamento com relação a essa pessoa que aparentemente está em comunicação com o morto, com o pai. E é exatamente esse o objetivo dos charlatões. Os falsos videntes não têm escrúpulos de falar sobre pessoas mortas. Porque aí eles assumem um extremo poder na vida pessoal, financeira, além de ter essa cliente como alguém que volta sempre, porque afinal de contas ele é a única forma dela se comunicar com além e com as pessoas queridas que estão no além. Eu achei uma experiência espetacular. A minha sintonia com ele foi muito boa. Sétimo mandamento. Nunca admita que cometeu um erro. Chega um som com o nome de F. Pode ser Fernando. Existe um Fernando próximo a você? Fernando, Fernanda? Ele fala o nome Fernando. Esse nome não tem ressonância nenhuma para o rapaz. Aí como é que ele se livra desse erro? Ele fala, então isso não é para você. Não é para você. Veja como se dão as coincidências em grupo. No final, uma senhora diz, Fernando é meu filho. Desculpe? Você falou o nome do meu filho.
Quando você falou a letra F, não é pra você. É Fernando. Fernando já morreu. Esperava fazer contato com ele. Esperava. 8º mandamento. Se errar, transforme o erro em acerto. Tem criança? Não, eu vejo uma energia infantil. Ele falou que tem essa visão de uma criança, né? Próximo, né? Então realmente são os meus sobrinhos. Ele acertou mesmo. Em nenhum momento o Ângelo afirmou que haviam sobrinhos. O Ângelo falou de energia infantil. Mas ele, sim, disse de sobrinhos. 9º mandamento. Jogue o anzol e vamos ver que peixe vem. Tem um homem no seu trabalho? Trabalho ou atividade em que você divide com outras pessoas? Me vem a imagem de um homem que tem um aspecto tenso, pesado, como se costumeiramente ele andasse com as mãos para trás, o corpo levemente arqueado para frente, e em uma posição de observação, de cobrança. Existe essa pessoa. Eu estou falando de quem mesmo? Exatamente, existe realmente. Essa pessoa é meu chefe. Isso é relativamente comum, as pessoas terem alguém conhecido em algum ambiente ou social ou do trabalho que tem esse tipo de postura. 10º mandamento. Jamais esqueça aquelas perguntinhas mágicas. Faz sentido as coisas que eu te disse? Estou sendo claro? Certo. É isso? Estou me fazendo entender? Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Faz sentido? Estou sendo claro, estou sendo bem claro. É isso? Exatamente. A Operação Bola de Cristal acabou. Você quer falar mais alguma coisa, Ângelo? Isso tudo que eu disse faz sentido para você?